devido ao baixo quórum, nós fizemos um momento mais de partilha, de conversa, de diálogo e oramos juntos, mas não trabalhamos a temática das disciplinas espirituais. Éramos 4 pessoas aqui, acho que éramos eu, Dalva, Kleber e Márcia, não é isso? Éramos 4, então... Não vou perguntar nada, não é preciso, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Quanto a isso, é claro que ontem nós não tivemos aula, mas tivemos teste surpresa, então todos ficaram com a nota mais baixa, não é? Foi brincadeira, é claro, né? Mas nós estamos dando então prosseguimento aos nossos temas das disciplinas espirituais. Estamos trabalhando as disciplinas exteriores, não é? Já falamos das 5 disciplinas interiores que trabalham a nossa personalidade, a nossa vida pessoal, da nossa particularidade com Deus, disciplinas que a gente exercita e que não há necessidade de interação externa. É algo muito pessoal, muito particular, nossa, que a gente pode e deve, por sinal, exercitar e praticar consistentemente quando a gente está sozinho. Nós então passamos ao segundo grupo de disciplinas, que são as disciplinas exteriores, aquelas que envolvem interação com outras pessoas, seja interação 1 a 1 ou interação na comunidade como um todo, né? Então, nós falamos, a primeira disciplina exterior que nós estudamos foi a comunhão. A comunhão. Hoje nós estamos tratando da segunda, que é a confissão. Não está saindo aqui, ó. Então, de repente, desistiu. Ok. A confissão. E teremos as seguintes, que são simplicidade, adoração e serviço. Mas hoje nós estamos lançando foco nessa disciplina tão, eu diria que tão pouco compreendida, né? Veja bem que coisa. Nós estamos falando de confissão, da disciplina da confissão. É claro que a disciplina da confissão, ela tem 2 fóruns. Mas qual o texto bíblico que mexe com a gente, nos aponta a importância da gente exercitar a confissão como uma disciplina espiritual, ou seja, algo que é adequado e aconselhável que se exercite regularmente. Que passagem bíblica fala da disciplina da confissão como uma disciplina exterior? Você lembra? É uma passagem... Na verdade, 1 João 9, que é essa passagem que vocês estão lembrando, fala da confissão particular, né? Não exterior, mas interior. Mas um texto muito interessante de Tiago fala isso, não é? Essa passagem daí. Uma parte de Tiago 5,16. Está projetado. Você pode ler em voz alta? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Como é que termina esse versículo que não está aí? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, não é? Então é esse versículo. Agora, é interessante que o texto aí não fala de confessarmos nossos pecados a Deus. Você percebeu? Confessai os vossos pecados. Como é que é? Uns aos outros. Isso é algo que a gente pratica com regularidade? Não. Raramente quando acontece. Olha só, não confessa a Deus, então a vida está carregada de pecados? Não. Mas vamos lá, vamos encarar isso de frente. Vamos encarar isso de frente. A Bíblia instrui, especialmente o Novo Testamento, embora não exclusivamente, né? Mas especialmente o Novo Testamento, mas a Bíblia como um todo, nos instrui a prática da confissão de pecados. Quando a gente fala de confissão de pecados, a primeira lembrança que vem é exatamente o que vocês falaram quando eu provoquei um texto bíblico. A gente pensa da confissão de pecado no nosso
fórum individual. Não é? O fórum, ou seja, o espaço, a dimensão individual, que é aquilo que Jesus falou, não é? Do espaço secreto, conversarmos com o nosso Pai em secreto. Na verdade, ele está falando de oração. Mas a oração, já falamos sobre isso, não é? Quando nós falamos de não orarmos ao acaso, mas orarmos acase, né? Adoração, o ser de confissão, né? Confessando os nossos pecados. Então, existe esse fórum individual, pessoal, necessário, como vocês lembraram bem apropriadamente o texto de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Essa dimensão, esse espaço, é o espaço pessoal, particular, que você conversando com o Senhor. Porém, não há dúvida nenhuma, o texto que nós vimos de Tiago 5,16, fala de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Então não é esse fórum particular, individual, é a confissão comunitária. Confissão comunitária. Quando a gente fala de confissão comunitária, ela pode ser particular ou pública. Interessante isso, né? Às vezes a gente entende comunitário como necessariamente público. Não necessariamente. Quando a gente fala de confissão comunitária, é na dimensão da comunidade cristã. A comunidade cristã, ela pode ser a comunidade da coletividade ou pode ser a comunidade da parceria com amigos de caminhada cristã, gente madura, gente confiável, né? Pode ser uma pessoa. Uma pessoa que você entenda que é uma pessoa comprometida com Cristo, madura, com quem você abre o seu coração. É muito útil, muito necessário. E veja só o que Tiago fala. Vamos lembrar mais uma vez o texto de Tiago 5,16? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando alguém está doente, nós oramos uns pelos outros. Mas percebam que isso as duas práticas, elas são práticas associadas nesse texto. Elas estão no mesmo contexto. Elas estão na mesma... eles não estão falando de situações, circunstâncias diferentes. Tiago está associando tanto a oração como a confissão do pecado ao irmão a cura. Cura física. O apóstolo Paulo já tinha feito algo parecido com isso, quando ele fala da maneira como os cristãos participavam em Corinto da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é algo privado, concordam comigo? A ceia do Senhor é algo comunitário. É sempre uma partilha. E aí Paulo diz assim, olha, vocês estão tomando a ceia do Senhor indignamente. Não é à toa que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então Paulo identifica também que a prática da vida comunitária distorcida é uma fonte de enfermidades. Lato sensu, como a gente diz, né? De uma maneira geral, sem dúvida nenhuma, enfermidades espirituais, mas não apenas, também enfermidades físicas. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Nós precisamos fugir um pouquinho dessa separação que às vezes a gente coloca da nossa vida. A gente pega a nossa vida e a gente divide o nosso ser como se a gente tivesse dimensões na nossa vida separadas umas das outras. A área espiritual é uma coisa, a área psicológica é outra, a área relacional é outra, a área física é outra, como se nós fôssemos várias pessoas dentro de nós mesmos. Não. Cada um de nós é um ser só. Então, aquilo que afeta uma área afeta as outras também, não é? A própria ciência até algum tempo atrás. De quê? Que
Exato. Hoje a tendência é buscar uma visão holística, né? Holística quer dizer do todo. E é verdade, mas é curioso que a Bíblia, se você observar a Bíblia, ela sempre vai tratar as pessoas como um todo. Né? Como um todo, por exemplo, no Antigo Testamento, quando os profetas vinham com a palavra de Deus para acusar o povo, diziam assim, olha, vocês estão passando por uma situação de penúria social porque estão afastados do Senhor. Ou seja, o afastamento espiritual tem como consequência uma decadência social, física. Então, a Bíblia sempre olhou o ser humano como um todo. Deus não é o Senhor apenas do nosso espírito. Deus é o Senhor de todo o nosso ser. Então, por isso, a gente precisa resgatar esse valor integral, né, de nós vermos a nossa vida espiritual como algo completo, como algo pleno. Eu não gosto muito, eu tenho até de uns anos para cá mudado um pouquinho, me policiado um pouquinho no uso dessa expressão vida espiritual. Porque eu entendo que não existe vida espiritual, existe vida. Vida. Toda a vida é espiritual. Deus é o doador da vida. Então, as próprias dinâmicas do nosso organismo, elas funcionam porque Deus, o doador da vida, administra isso. É claro que ele estabeleceu princípios físicos que vão conduzir a nossa saúde física, não há dúvida nenhuma, né? Mas a nossa vida é um todo. E como o Sidney lembrou a gente, a própria medicina está vendo isso, né? Como a psique influencia no físico, os relacionamentos influenciam na dinâmica do corpo. Então, enfim, essa é uma realidade que, embora a ciência esteja percebendo isso hoje, as escrituras sempre foram muito integradoras. Exato. Isso, eu recebi essa semana uma mensagem pelo WhatsApp de um pastor amigo meu falando de um fórum que vai acontecer aqui no INCA, na Cruz Vermelha, sobre a influência da fé na saúde, né? Enfim, é a grande verdade. Então a gente não pode descartar isso. Então a Bíblia nos ensina. Por isso a disciplina da confissão, ela é importante para nós. A dimensão comunitária, o fórum comunitário da confissão, pode ser um comunitário, vamos chamar assim, particular, ou um comunitário público, né? Não pode ser, você pode ter uma pessoa que acompanha, que é seu parceiro, sua parceira de vida espiritual, companheiro de vida espiritual, alguém que você confia profundamente, que sabe que é comprometido com Cristo e que pode lhe ouvir, e que pode lhe orientar, que pode orar com você, que te compreende, que sabe das suas lutas, das suas dores. Enfim, isso é muito importante. Mas até que a gente caminhe, que a gente desenvolva essa prática, essa disciplina espiritual, a gente precisa lidar com algumas coisas que dificultam isso, né? A prática da confissão de pecados a outras pessoas, para nós, tem uma certa dificuldade. Por quê? Vejam só. A vida cristã, né, ou a prática cristã, ela pode muitas vezes, e isso é algo que realmente acontece, se degenerar para eu usei essa expressão na nossa conversa aqui na semana passada, para um baile de máscaras. As comunidades cristãs, as igrejas, muitas vezes são grandes salões de festa em que as pessoas dançam mascaradas. É triste dizer isso. É triste dizer isso. Por algumas razões. Uma das razões, que eu vou só falar aqui rapidamente, não vamos descer essas a detalhes, porque não é o nosso foco, mas uma das razões é que nós não nos habituamos a ser autênticos. E também a má compreensão de que você ser transparente
é você falar aquilo que vem na cabeça, ou botar para fora tudo aquilo que está dentro de você. Não é isso que a gente está defendendo como franqueza, como transparência. Conforme a gente for conversando, vocês vão entender o que a gente está colocando. Talvez a gente, falando um pouquinho das dificuldades, a gente possa compreender por que isso qual o tipo de transparência que a gente está defendendo aqui. Veja que coisa interessante. Por que a gente disfarça tanto na igreja? Por que a gente disfarça? Por que a gente oculta quem a gente é na igreja? Com tanto costume. Eu acho que não é apenas para não ser julgado. Eu acho que não é só para não ser julgado. Porque no fundo, a gente é julgado em qualquer lugar. Nós somos julgados na nossa família. Julgados de ser avaliados, né? Mas na verdade, a igreja, a comunidade cristã, nós vemos a comunidade cristã com olhos um pouquinho distorcidos. Todos nós que somos cristãos, estamos em alguma etapa da nossa caminhada cristã. Todos nós estamos em algum ponto da nossa caminhada cristã. Existem crentes melhores e crentes piores? De certa forma existe. Nós falamos assim, melhores e piores. Mas é isso que você está lembrando, Dalva. Na verdade, o melhor ou pior, vamos dizer assim, deveria ser olhado de uma outra maneira. Mais ou menos maduros. Mais ou menos maduros, exatamente. Ser cristão é estar num caminho. Aliás, esse foi o primeiro apelido que os cristãos receberam. Antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados aqueles que são do caminho, né? Então, nós estamos no caminho. E essa caminhada é aquilo que nós chamamos de discipulado cristão, ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus. Então, nós estamos em etapas diferentes dessa caminhada. Estamos em etapas diferentes. Muitas vezes, nós estamos em etapas básicas, elementares. Muitas vezes nós somos crianças na caminhada cristã, mas por a gente estar vivendo numa comunidade heterogênea, às vezes a gente é estimulado, vamos dizer assim, a parecer mais maduros do que a gente realmente é no fundo, né? Então isso acontece muito. Às vezes nós estamos em estágios básicos dessa nossa caminhada cristã, mas nós somos levados a representar um papel de discípulos maduros. Às vezes porque nós estamos já há muito tempo na igreja. O fato de estar muito tempo na caminhada cristã, veja bem, irmãos e irmãs, estar há muitos anos na caminhada cristã não é garantia de maturidade. Não é. O nosso amadurecimento depende muito daquilo que a gente se permitiu trabalhar. No ano que vem eu estou planejando, programando trabalhar com a igreja, um aspecto que eu acho fundamental no nosso crescimento cristão, que é exatamente a nossa autopercepção emocional e espiritual. Então, ano que vem nós vamos trabalhar isso em séries de mensagens. Estamos até planejando a possibilidade de fazermos uma campanha, quer dizer, um trabalho mais amplo entre nós sobre isso. Mas, na verdade, isso acontece muitas vezes porque ou a comunidade nos pressiona a isso, ou a gente mesmo se pressiona. Às vezes a gente quer manter uma reputação de sermos mais experientes, mais amadurecidos, quando na verdade há áreas da nossa vida que Jesus Cristo nem arranhou, vamos dizer assim. A gente retém aquilo tanto com a gente que a gente não desenvolve crescimento espiritual nisso. E aí a gente representa um papel. A gente esconde as nossas fraquezas. Nós somos vulneráveis naquela área, mas não. Afinal de contas, eu sou pastor, né? Pastor é perfeito. Pastor não passa por dificuldade. Pastor não tem medos. Pastor quase não peca.
Só falta a asa aparecer e a auréola brilhar na cabeça, né? E sai flutuando, né? Olha, irmãos e irmãs, nós pastores somos tentados todos os dias a parecer ser o que a gente não é. Porque, afinal de contas, vocês têm que nos respeitar. Eu não sei se os pastores são espelho da comunidade, mas eu acho que os pastores, eles são... eles passam por essa tentação mesmo, né? São referência. Espelho, eu entendi espelho no sentido de refletir o que a comunidade é. Não, acho que é o contrário. É mais... exatamente. Precisa ser exemplo. A comunidade se espelha no pastor, né? Então, por exemplo, como eu quero que vocês sejam gente muito boa, eu tenho que parecer ser melhor um tanto do que eu espero que vocês sejam, né? Isso acontece mesmo, né? Pois é, se pastor tem que ser certinho, né? Isso é pastor, é presbítero, é diácono, líderes em geral, né? Líderes cristãos em geral, eles passam por essa tentação, a tentação da máscara. Isso é o que a gente vive todos os dias. E aí, é claro que a gente não vai fazer não é para a gente fazer da igreja um confessionário compulsório, uma coisa assim até meio compulsiva, né? Doentia. Mas é a gente aprender a ser mais aberto e mais vulnerável, né? Diga, Carlos. Vai ter que arrumar uma cama e botar aqui na igreja. Uma o quê? Uma cama. Para que as pessoas nos conheçam como a gente é em casa, né? Para viver na igreja, É verdade. E aí não vai fugir não tem como... a gente mas na verdade o nosso grande desafio é sermos autênticos, sermos verdadeiros, né? Sermos aquilo que a gente é mesmo, né? Mas a gente fica muito mais preocupado com a nossa reputação, em preservar e aí eu não estou falando de pastores e presbíteros apenas, eu acho que essa é uma tentação de todo mundo, né? A gente fica mais preocupado em preservar a nossa reputação do que em trabalhar o nosso caráter. Essa é uma tentação muito presente na vida de todos os cristãos. Porque, é claro, existe uma expectativa das pessoas, da comunidade, existe uma expectativa minha, de cada um de nós, né? Em que a gente cresça, mas nem sempre a gente cresce. Há lutas, há dificuldades da nossa própria história, do nosso temperamento, que nos dificultam a caminhar na vida cristã. Mas a vida cristã é uma caminhada a ser construída mesmo. É preciso, né? Às vezes a gente está caminhando 2 passos para frente, 1 para trás, né? Isso acontece muito. Diga, Leonor. Não, ainda não. Ainda não, não, ainda não. Confessar pecado não é a hora, minha irmã. Confessar uma coisa. Eu sei, entendi. Estou brincando só. Eu digo, às vezes eu fico perguntando. Eu vou. Escola dominical, culto de manhã, culto de tarde, durante a semana, pá. Eu digo, mas eu continuo, eu não sei nada da Bíblia. Eu penso às vezes que eu sei, mas não sei nada. Cada dia eu aprendo mais uma coisa. Eu estou lendo aquele livro, eu digo, meu Deus, como tu está falando comigo que eu não sei nada disso? Eu acho que é importante que a gente lembre que a gente sempre tem muito ainda a crescer, né? Eu gosto daquela passagem, Jeremias, estou citando de cabeça, me ajudem se é Jeremias, vocês vão se lembrar, eu acho que é Jeremias, até já preguei nessa passagem aqui, esse ano, só que já preguei em tantas, eu não lembro se é Jeremias, Ezequiel, que é aquela ideia, aquela visão do templo, do rio que passa pelo templo, que sai do templo, né? Eu não sei se é Jeremias ou Ezequiel, obrigado pela ajuda, deve ser Ezequiel mesmo, né? E ele vê que o rio ele é cada vez mais profundo, né? Ele vai andando, a água bate no tornozelo, bate no joelho, bate na cintura, bate nas costas e chega um ponto que não dá mais pé. Então a ideia que Ezequiel está transmitindo ali é que conhecer a Deus, né? Viver nas águas de Deus, é sempre um processo de aprofundamento, porque Deus não dá pé, né? Deus é como um rio que não dá pé, sempre há mais águas para a gente desbravar, para a gente experimentar. Então é isso. Agora, há um escritor que trabalha essa questão da interioridade, das disciplinas espirituais, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, né?
Primeiro, uma coisa para a gente lembrar. Muitas vezes a gente, em vez de investir no nosso amadurecimento espiritual, a gente gasta tempo e energia representando, aprendendo a representar melhor os papéis que esperam que a gente desempenhe. É por isso que a gente chama isso de baile de máscara, né? Para que as pessoas pensem que nós somos aquilo que parecemos ser. E isso acontece, eu acho que há um escritor que expressou isso de uma forma muito, muito sábia. Veja só essa frase do Richard Foster. Vivemos a comunidade dos crentes como uma comunidade de santos antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Deixa eu sair daqui da frente, eu vou passar a falar aqui para não atrapalhar a projeção. Pronto, troquei de posição. Melhorou, né? Melhorou assim. Então, vivemos a comunidade dos crentes como uma comunhão de santos antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Chegamos a sentir que todos os outros progrediram tanto em santidade que nós nos encontramos isolados e sozinhos do nosso pecado. Então, a gente olha para a igreja e a gente tem a tendência de ver a igreja mais como uma comunhão de santos do que como uma comunhão de pecadores que estão em processo de transformação. E aí, isso acontece muito quando a gente chega na igreja, né? Muitas vezes a gente encara a igreja como um lugar assim, como eu falei, em que tem lá no púlpito está o querubim, né? Serafim, né? E aqui nos bancos cheio de querubins, anjos, né? Quando na verdade nós somos uma comunhão de pecadores, todos nós estamos em processo de transformação. E aí a gente acha que a gente chega, a gente olha para a gente e diz assim, ai meu Deus do céu, eu sou ruinzinho mesmo, né? Sou ruinzinho mesmo. As pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim se souberem que eu tenho uma compulsão alimentar, por exemplo? O que as pessoas vão falar de mim se souberem que eu sou um dependente de álcool? O que as pessoas vão pensar de mim se souberem que gasto dinheiro compulsivamente? O que as pessoas vão pensar de mim? Entenderam? Então, a gente já olha para as pessoas como se todo mundo fosse um conjunto de gente perfeita e nós somos aquele ser disforme que, se for visto, vai se destacar no meio de todo mundo, né? Patinho feio. Lourdinha levantou a mão aqui. Não, porque eu demorei muito vir para o Evangelho, porque eu achava realmente que os clientes eram diferentes, eram santos. Eu achava. Santos no sentido de perfeito, gente que não erra, gente que não tem fraqueza, né? Eu achava assim, que para a pessoa andar com Deus, conhecer a palavra de Deus, andar com a... Era uma responsabilidade muito grande e a pessoa era diferente. Em outras palavras, a pessoa primeiro tem que se transformar para depois buscar a Cristo. Não é isso? Isso. Isso. Só que é difícil a gente assumir isso lá no fundo da nossa alma. Deixa eu só terminar essa frase, porque a frase do Richard Foster não terminou, não. Então diz assim: vivemos a comunidade dos crentes como uma comunhão de santos antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Chegamos a sentir que todos os outros progrediram tanto em santidade que nos encontramos isolados e sozinhos em nosso pecado. Não suportaríamos revelar as nossas falhas e deficiências aos outros. Imaginamos que somos os únicos que não puseram os pés na estrada do céu. Portanto, escondendo-nos uns dos outros e vivemos em mentiras veladas e em hipocrisia. Que coisa, né? É triste, mas não é uma realidade que muitas vezes nos aflige. Irmão, irmã, nenhum de nós esconde uma face da nossa vida? Nenhum de nós tem uma face oculta na nossa vida? Vejam bem, é claro que eu não estou falando para nós pularmos desse estágio incômodo e triste, que na verdade é um estágio imaturo,
pular automaticamente para ir lá no púlpito e dizer assim: ah, irmãos, eu quero dizer aqui que eu traí meu marido, né? Entendeu? Traí minha esposa. Não é essa coisa assim patológica, compulsiva, mas é desenvolvermos. Isso é uma caminhada, né? Desenvolvermos um processo de autocompreensão da nossa vida e uma compreensão de que o ocultar, o se ocultar, não é o caminho que se espera de um cristão, de uma cristã. Mas, infelizmente, a gente é muito contaminado por essa tendência. Alguém tinha levantado a mão, eu não percebi? Ah, Carlos e Marli depois. Eu me lembrei agora. Sim. Coisa de uns 20 a 30 anos atrás. Não, você lembrou agora de algo de 20, 30 anos atrás. Sim. Falou sobre isso. Sim. E, aliás, eu queria até propor ao senhor que colocasse essa frase no boletim. Muito boa. Sim. Boa mesmo. Sim. No boletim. Aham. Bom para a gente Acordar, né? acordar. Despertar. Há uns 20 a 30 anos atrás, quando lá em Maria da Graça, eu fui durante 5 anos conselheiro da mocidade. Sim. Aqui, quem é que tem mais ou menos assim, essa idade assim, de 60, 70 anos, deve se lembrar que nós tivemos uma época que hoje é demasiadamente, já ultrapassou ao limite. Mas naquela época, as moças na igreja que usavam mini saia era condenada pelos presbíteros, pela igreja toda. Sim. E eu, como conselheiro da mocidade, várias vezes fui chamado ao conselho. E no dia do conselho, o reverendo Severino Silva, pai do pastor Paulo Severino da Silva. Avô. Foi pastor. Avô. Foi pastor lá em Maria da Graça. E aí, eu, diante daquela pressão do conselho, eu fui obrigado a chorar. E o pastor virou e disse assim, o reverendo Estélio Severino da Silva, disse assim, disse aos presbíteros: o dia que eu proibi essas moças de vir à igreja, eu não preciso mais pregar o evangelho. Porque a nossa igreja não é igreja de santo. Se fosse assim, não precisava pregar a palavra de Deus. Eu não esqueço nunca dessa frase. Sim, então, sim. graças a Deus, nenhuma jovem saiu da igreja, porque houve esse trabalho para que as meninas não saísse da igreja, sim. Sim. naquela época Era, terrível, né? isso. Era difícil. Era a época de revoluções, né? E de costumes. Marli, você tinha levantado a mão também? Uma questão confirmada, e eu parei de estudar, batizada, Sim. e outra oportunidade, eu ia ser batizada na casa de oração, porque não deixaram fora do Aham. fundo. Sim. A gente está sempre num processo de transformação, né? E a gente precisa encarar isso com bastante transparência. Eu sempre defendi e vou defender enquanto o Senhor me der forças, a gente construir uma comunidade de muita autenticidade. Não é fácil. Não é fácil porque todos nós temos medos, né? Todos nós temos medos. Eu acho que é curioso que o nosso maior medo está ligado ao nosso maior anseio também. Acho que uma das grandes dificuldades de a gente ser autêntico é porque nós temos medo de sermos rejeitados, de não sermos aceitos. E, curiosamente, o nosso grande anseio está ligado a isso. Então, você para que o nosso grande anseio é a gente ser aceito pelo que a gente é, apesar dos nossos defeitos. Não é que o nosso anseio não é a gente mudar para a gente ser aceito. Nós sermos aceitos apesar dos nossos defeitos. Assim,
Deus fez conosco, né? Nos aceitou apesar dos nossos defeitos. Gosto muito de uma frase, eu não sei se essa frase é do Dallas Willard, que diz que Deus nos ama tanto ao ponto de nos aceitar como nós realmente somos, mas realmente nos ama tanto ao ponto de não nos deixar continuar como nós somos. Ele nos acolhe para nos mudar, Ele nos acolhe para nos transformar. E todos nós, como pecadores e pecadoras, deveríamos perceber que nós todos estamos num processo de transformação. Algumas áreas são mais sensíveis para umas pessoas e menos sensíveis para outras. Aquelas áreas que entravam mais a caminhada, que são de maior tentação para você, podem não ser as minhas, mas eu tenho áreas em que eu sou mais frágil, em que eu sou mais vulnerável. Então nós temos que lembrar que nós somos companheiros de caminhada. E espera-se naturalmente que os líderes cristãos sejam pessoas mais amadurecidas, tenham uma maior abertura para a ação de Deus, para que seu próprio caráter seja mais seja transformado, para que eles sejam habilitados a ajudar outras pessoas que estão no mesmo trilho, no mesmo caminho, na mesma jornada, em outras etapas da caminhada, né? Então isso é importante. Então o nosso grande anseio é esse, é sermos aceitos, e aí eu não estou falando por Deus. É claro, esse é um anseio essencial do ser humano. Felizmente, Deus age assim. Ser aceito por Deus é mais fácil, exatamente, né? Porque Deus é perfeito. Deus não é pecador. Então, por Deus não ser pecador, Ele não tem asco de pecadores. Por Deus não ser pecador, Ele não tem nojo de pecadores. Ele se aproxima dos pecadores para transformar os pecadores. Nós, pecadores, é que temos nojo de pecadores. Porque os pecados dos outros nos ameaçam. É porque os pecados dos outros nos ameaçam, né? Talvez porque nós nos vejamos um pouco no outro. E é muito ruim se ver no espelho quando não se está bem maquiado, né? É verdade, isso acontece muito. Isso acontece muito conosco. Então, esse é um dos nossos anseios mais básicos. Sermos aceitos pelo que nós somos, apesar dos nossos defeitos. E é por isso que essa prática da confissão, ela requer algo que, felizmente e estrategicamente, nós já falamos atrás. A disciplina da confissão, ela funciona melhor, ela é capaz de operar e realizar a sua tarefa espiritual num ambiente em que há também o exercício da comunhão cristã. Né? Já falamos sobre isso, que a comunhão requer compreensão, requer vivência mútua, companhia. Então, para que a gente desenvolva, pratique, exercite a disciplina da confissão, é preciso todos nós sermos pessoas que cooperam na criação de uma comunidade que desenvolva a comunhão verdadeira, onde a gente aprenda e a verdade se esforce, né? É disciplina, gente, é disciplina. Se esforce por exercitar presença, caminhada conjunta, compreensão, tolerância, convite uns aos outros, encorajamento. Todas essas práticas são ligadas à comunhão. Quando a gente se vê, quando eu e você, não só pastor, não só líderes, mas quando cada cristão, cada cristã se vê como uma pessoa que tem um papel importante e pode ser um instrumento de Deus na criação de uma comunidade fraterna, em que há realmente desenvolvimento de comunhão, se torna mais fácil, mais possível o exercício da confissão. Tanto no encontro direto, né, tete a tete, porque nós aprendemos a olhar para as pessoas que estão
vivendo em comunhão conosco com mais transparência, com mais verdade, e aí nós podemos nos aproximar mais e conhecer o outro atrás da máscara. Então nós temos essa responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade de nos esforçar por isso, nos esforçar, tanto pelo nosso crescimento, como para favorecer o crescimento dos nossos irmãos, né? Então, como é que é uma comunidade em que se desenvolve a disciplina da comunhão? É uma comunidade onde a gente encontra, onde a gente procura pessoas parceiras, pessoas confiáveis, que podem conhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. Gente que também tem as suas, né? Também tem as suas falhas, tem as suas fraquezas. Podem ser iguais às nossas, parecidas com as nossas, ou podem ser diferentes. Mas nesse ambiente de comunhão, a gente permite que essas pessoas confiáveis nos conheçam melhor. Isso vai nos alimentar, isso vai nos fazer conhecer um pouco mais da graça de Deus. Então, a confissão é esse ambiente onde a gente se engaja nessa prática de tirar as máscaras, parar de representar e falar a respeito de quem nós somos, de como nós estamos, do que se passa dentro do nosso coração, com pessoas que não vão nos destruir com a crítica, mas que vão nos ouvir e vão orar com a gente, para nos curar. Para nos curar. Gente com quem a gente pode chorar. A gente pode dizer da dor do coração. Não é? Então, é esse tipo de ambiente que eu tenho certeza que esse é o tipo de ambiente que você também anseia por ter. Né? A gente deseja ser aceito. Então, fala, Sidney. Pode falar. Aham. Na igreja, uma pessoa que tem um temperamento exclusivo. Então, quando ela está na igreja, no ambiente, ela percebe que ela sente que aquilo não é correto, ela tenta se refrear. Não se trata do ambiente da igreja. Não é isto. Eu estou falando do ambiente da comunidade cristã. É diferente. É diferente. Não é que não seja, é comportamento sim. É comportamento sim. Mas eu não estou falando de quando a gente vem num culto. Não é disso que eu estou falando. A gente precisa encarar comunidade cristã como algo muito além das reuniões coletivas da igreja. São as ligações, as conexões que a gente estabelece com as pessoas. Há uma canção muito antiga que foi feita pelo Sérgio Pimenta. Essa canção nem é muito conhecida. Acho essa canção fantástica. Ela diz assim: tantos preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que o pé atrás usa o seu veto quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de alô, que ninguém estranha se estão falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Aí o estribilho diz assim: vamos fazer o amor, vamos dar uma flor, tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingir-nos de irmãos, coreografia de aflitos. Interessante, né? E aí no final ele diz assim: liberdade no que é perfeito, externar aquilo que se é. Em Jesus, o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. Então, essa é a questão. A gente aprender a não construir em torno da gente um conjunto de máscaras. É diferente a gente estar lutando contra a nossa natureza pecaminosa, é uma coisa. Outra coisa é a gente não estar nem aí para o trabalho interior e disfarçar aquilo que a gente é.
Todos nós estamos lutando, todos os cristãos, sinceros, verdadeiros, gente que olha para si com autenticidade. Nem todos nós temos maturidade para olhar para si com autenticidade. Esse é um assunto a ser tratado com bastante seriedade. Mas quando a gente tem a coragem de abrir o coração e deixar que Cristo nos trabalhe, né? Quando nós colocamos nosso coração na mesa diante de Cristo, a gente percebe que a gente não é aquilo que a gente deveria ser. Né? E aí a gente trabalha contra as nossas tendências. Não, isso não é ruim, isso é muito positivo. Veja só, eu queria só trocar um pouquinho a expressão, Sidney, porque a gente se vicia na expressão e transporta a expressão para a prática. Não é quando a gente está na igreja. Não é isso. É o fato de nós sermos de Cristo. Sermos de Cristo. Então, o trabalho que eu faço aqui deve ser o trabalho que eu faço na repartição de trabalho. Deve ser o trabalho o trabalho interior que eu estou falando, o trabalho de autodisciplina, né? Que eu faço na minha casa. É o trabalho que eu faço nos meus negócios. Mas não é apenas um conter-se. É um trabalho mais consciente, que envolve, entre outras coisas, se eu sou um cara explosivo, é eu aprender a dominar minha língua, a morder a língua quando eu quero xingar um palavrão, por exemplo. Não é? É um exercício. Talvez essa seja o meu ponto fraco. Então, eu, diante de Deus, vou desenvolver recursos, vou aprender recursos para dominar minha língua. Né? A minha maledicência, a minha agressividade verbal, por exemplo. Mas esse é apenas um pequenino método que, na verdade, ele só tem valor se ele é exercitado em cima de uma consciência de que eu preciso olhar para mim com autenticidade e saber que preciso estar num caminho de transformação, tanto eu como meus irmãos e minhas irmãs, em outras áreas da sua vida. E é nesse campo que a confissão ajuda. Né? A confissão, bom, eu já estou dando um passo à frente, aliás, é o próximo passo, obrigado, você me deu motivação. É exatamente sobre isso. Como é que a confissão age para promover o nosso real crescimento cristão? Como é que isso funciona na prática? Quais são as consequências positivas da prática da confissão que faz com que a gente cresça, amadureça na fé? Então, eu separei aqui três maneiras como o exercício da confissão opera na nossa vida. É um instrumento, uma prática, uma disciplina que catalisa, acelera, promove o nosso crescimento. Primeiro, é que isso nos ajuda quando a gente se dispõe a abrir o verbo com alguém, a externar a nossa dificuldade, os nossos pecados, nossas fraquezas. Isso nos ajuda, quando a gente retira a máscara, a gente toma consciência, vejam bem, não só dos erros, não só dos pecados, mas da gravidade deles. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, se eu disser aqui, se eu perguntar assim, quem é que tem pecado aqui? Quem é que tem consciência dos seus pecados? Todo mundo vai levantar a mão. Mas a questão é que nós não temos consciência da profundidade deles. E aí a gente tem a consciência, por exemplo, a consciência porque a gente aprendeu desde criança que a gente é pecador. Mas a gente não tem dimensão da gravidade, porque a gente não verbaliza. Porque a gente não externa. Fala, Marli. É verdade. Sabe o que acontece, irmãos e irmãs? É que as pessoas, elas precisam realmente encontrar em cada um de nós, primeiro encontrar em nós um ambiente de vulnerabilidade. Que elas cheguem aqui e digam assim, não, são pessoas que estão
caminhando com Cristo, mas não são pessoas perfeitas. Também, às vezes, nós usamos esse álibi de não sermos pessoas perfeitas para exercitarmos os nossos pecados. Isso é uma desgraça, é uma miséria no meio do povo de Deus. Isso ofende profundamente ao nosso Salvador. Dizer eu não sou perfeito, então eu vou vomitar tudo que eu sou. Isso é uma coisa do capeta. Isso é uma coisa de Satanás. Isso é operação do maligno. Isso é operação do maligno. Quando a gente usa isso para dar vazão à nossa iniquidade. Isso é demoníaco no meio do povo de Deus. Não pode ser isso. A gente tem que admitir os nossos pecados para que haja quebrantamento no nosso coração. Não para dar justificativas, né? É falta de vergonha na cara. O que tem de crente sem vergonha é uma grandeza, ou uma pequenez, né? Uma grandeza não. É impressionante, né? Então, a primeira coisa é isso. A gente precisa, quando a gente tem a coragem, se abre para expressar, nós deixamos que as nossas máscaras, isso nos ajuda a ver a seriedade dos nossos pecados. Segundo aspecto, né, que a confissão trabalha é que a gente passa a perceber como que a gente precisa, na verdade, de uma transformação e não de uma encenação. A gente percebe, a gente olha para o nosso ser com mais clareza e a gente se confronta com a necessidade de uma transformação verdadeira, em vez de ficar representando o papel. Em vez de a gente ficar se fazendo de bom crente. Aliás, o bom crente não é o crente perfeito, o bom crente é o crente quebrantado, né? Porque é o coração que Deus não rejeita. É o coração quebrantado, né? Não é o coração fariseu. Senhor, te dou graças porque faço tudo de bom e do melhor, né? Não sou como certas pessoas que andam nessa igreja presbiteriana do Grajaú, né? Então, isso nos ajuda a perceber que nós precisamos ser mudados mesmo, em vez de ficar representando papel. E um terceiro aspecto, a confissão nos ajuda a abandonar o pecado. Isso é importantíssimo. A gente confessa para Deus, mas não confessa para as pessoas. Não sei se isso já aconteceu com você, de confessar o pecado para Deus tantas vezes, e repetir, voltar, e depois chegar para Deus não é nem cara de pau, até mesmo constrangido. Diz assim, Deus, estou aqui novamente, falando a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu, será que o senhor vai ter paciência comigo? Né? Por quê? Porque a gente não verbaliza, talvez a gente confesse para Deus sem muita consciência. Sem muita consciência. O que diz Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Então, a confissão é seguida do abandono, né? Ela nos ajuda a abandonar. Então, a confissão pode nos ajudar a ter uma consciência maior dos nossos pecados, da mesma maneira como a gente tem uma consciência maior da graça de Deus. Aí ele não está falando especificamente, ele está falando lato sensu, né? Mas mesmo se a gente olhar apenas essa confissão para Deus, é confissão. O conceito da confissão, né? E confissão, antes de mais nada, é concordância. O texto lá de 1 João 9, eu acho delicioso esse texto, porque a palavra confessar se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar quer dizer concordar. É não resistir. É alguém, nesse caso, de 1 João 9, está falando de Deus, né? Do Espírito Santo. Mas vamos ampliar isso e pensar. Alguém está apontando para você o teu erro, em vez de você ficar resistindo, você concorda assim, realmente. Eu nem tinha percebido.
mas é verdade. Isso é confissão, né? Então, isso nos ajuda a nos conhecermos melhor, né? A nos conhecermos melhor. Fala mais alto um pouquinho, Márcia. Sim. Isso, exatamente. É importante, né, a gente verbalizar. Torna consciente até para a gente. Não sei se você já experimentou isso, mas essa é uma tentação que eu já tive muitas vezes na minha vida, na hora de confessar os meus pecados, ser bem rapidinho. Ser bem rapidinho, né? Não, mas é verdade, isso é uma coisa quase que inconsciente. A gente foge muito, né? A gente não, eu falei, a gente não gosta de se olhar no espelho. A gente não gosta de se olhar no espelho quando não está bem maquiado. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Falar dos nossos erros, falar dos nossos pecados, é se enxergar melhor. E, curiosamente, quanto mais claramente a gente vê a nossa imperfeição, graças a Deus por isso, graças a Deus, Ele mostra mais a sua graça. Não é o que Ele diz? Deus resiste aos soberbos. O que é o soberbo? Soberbo é aquele que acha que está que está mais do que realmente é. Não é? E qual é a continuidade desse versículo? O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Humilde é aquele que reconhece a sua pequenez. Então, quanto mais a gente encara os nossos pecados e os admite, mais Deus, que sabe que os nossos pecados são capazes de nos esmagar, e Deus não quer que nós sejamos destruídos, Deus é misericordioso, mais Ele derrama da sua graça. E por isso nós precisamos aprender a sermos agentes da graça. E é por isso que eu quero falar com você um pouquinho sobre o processo da confissão. O processo da confissão. Como é que isso acontece? O processo da confissão tem duas perspectivas, não tem? A confissão tem dois lados. Tem dois lados. Quais são os dois lados? O lado de quem fala, ou seja, o falar, e o lado de quem escuta, o ouvir. É importante a gente lembrar disso. Ora nós somos os falantes na confissão, ora nós somos os ouvintes. Ora nós somos os confessantes, ora nós somos os confessores. Essa é uma expressão bem antiga, né? Confessante é o que fala, confessor é o que ouve. Então, vamos lembrar. Então, separei aqui, como existem duas dimensões no processo, o processo do falar, ou seja, eu estou confessando as minhas falhas, e o processo de ouvir, quando eu ouço, quando eu recebo a confissão de alguém, é preciso que a gente estabeleça alguns princípios importantes, para que isso se desenvolva de uma forma sadia. E é nesse ponto que a gente, muitas vezes, tem medo. Tem medo. Até porque a gente se preocupa muito mais com quem vai nos ouvir do que se preocupa com a nossa necessidade de falar. Então vamos pensar da seguinte maneira: eu, ora sou o que vai confessar, ora sou o que vai ouvir. Então eu tenho que me preocupar comigo, em trabalhar essas duas dimensões em mim. Porque como seguidor de Cristo, não estou falando como pastor não, tá, gente? Como pastor eu acabo sendo confessor de muita gente, né? Mas não estou falando como pastor não, estou falando como seguidor de Cristo, como irmão de cada um de vocês. Eu, ora, sou aquele que vai confessar os pecados. Ora, sou aquele que vou ouvir. Então eu tenho que pensar como isso vai se processar em mim e não como isso vai se processar em você. Então é isso que eu quero pensar aqui. Então vamos lá. Alguns princípios sobre o falar. Quando eu abro o meu coração, quando eu percebo, eu digo assim, não, chega de encenar.
Chega de simplesmente estar na igreja e fingir ser o que eu não sou. E aí, bem lembrado aquilo que o Sidney falou, né? Deixar de fingir de ser o que eu não sou pode significar botar para fora tudo ou compartilhar aquilo que de errado está em mim. A primeira maneira não é uma maneira saudável, porque é uma maneira descontrolada. Não considera o equilíbrio com que devem ser feitos os tratamentos espirituais, né? A segunda maneira, a confissão, é a maneira bíblica. Fala, Gisele. Isto, exatamente. É fruto do Espírito na minha vida, é domínio próprio, isso. É eu saber fazer as coisas com equilíbrio, né? Com equilíbrio, é isso mesmo. A primeira maneira é a maneira ruim. É eu dizer, já que eu não vou parar de fingir, vou botar tudo para fora, vou externar sem freios, né? E a outra coisa, a outra maneira é a maneira sensata, através da confissão. Então veja como você vai encontrar os princípios que regem essa dinâmica do falar na confissão, como é que você vai perceber a diferença, como deve ser feito esse exercício. Então, primeiro princípio, né? Primeiro princípio é deixar que o Espírito Santo gere na gente o quebrantamento verdadeiro para que essa confissão seja sincera, seja profunda. Então a coisa começa dentro de mim. Não é a minha necessidade de explodir, mas é a percepção de que aquilo não está certo na minha vida. Isso é quebrantamento. Aquilo não está certo na minha vida. Eu tenho carregado aquilo comigo durante tempo. A gente se acostuma com alguns pecados, né? Então, antes de confessar, eu tenho que ter consciência de que é uma necessidade no meu coração. Até para que a confissão não seja um desencargo de consciência. A confissão tem que ser tem que ser precedida de arrependimento, de quebrantamento. Até porque senão vira aquilo que muitas vezes, que infelizmente uma prática positiva degenerou na experiência católico-romana, que é a confissão até automática, né? Automática. Não tem quebrantamento. Não tem quebrantamento. Ela pode virar ou uma catarse é essa explosão, né? Tá represado em mim. Ou então pode ser um ritual, uma coisa fria, sem sentido. Nas duas situações, o coração não está sendo trabalhado, porque não existe uma autopercepção clara. Então, não há um esvaziamento. Isso. Então, é importante que a gente esteja diante do Espírito Santo. A confissão, para uma pessoa ou numa comunidade, ela precisa ser precedida do silêncio. Veja como as coisas estão conectadas. Está vendo? As disciplinas espirituais, elas formam uma rede de recursos que se entrelaçam e, colocadas em prática, um nos ajuda a desenvolver o outro. Então, por exemplo, como é que eu vou ter quebrantamento se eu não tenho percepção, se eu não me recolho no meu silêncio diante do meu Deus? E aquilo que Jesus falou, entra no seu quarto, né? Fala com o Pai. Então, você tem que estar consciente que aquilo está diante de Deus. Você fala com seu irmão, com a sua irmã, tendo já compartilhado isso com Deus. Mas o que acontece, sabe o que é, irmãos e irmãs? É que nós somos gente de carne, osso e emoções. E isso não está desconectado da nossa espiritualidade. Como pessoas normais,
mesmo tendo confessado a Deus, muitas vezes temos dificuldade de lidar com aquilo sozinhos. É por isso que Deus disse, quando viu Adão, não é bom esse cidadão ficar só, né, ficar só. Tem que ter alguém do lado dele. Alguém que seja semelhante a ele. Né? Então, as pessoas existem para se apoiarem nesse aspecto humano. E isso pode ser melhor feito no ambiente da comunidade cristã. Né? Então, o primeiro princípio é esse: tem que vir, a confissão tem que ser antecedida de quebrantamento verdadeiro, de autocompreensão. Segundo princípio é que essa experiência de compartilhar as fraquezas precisa ser feita de maneira específica, clara, assim, bem focada, bem determinada. Olha, meu irmão, quero dizer que eu estou com algumas dificuldades de relacionamento, viu? Ora por mim. Vem aqui confessar os meus pecados. Eu estou com algumas dificuldades de relacionamento. Não, mas o quê? O que é? Que dificuldade de relacionamento? Que tipo... Atenção aqui. Atenção. Que tipo de dificuldade de relacionamento? Por que a gente fica falando assim, genericamente? A gente já acha que o fato de falar que estou com dificuldade de relacionamento já é uma coisa assim, muito específica, né? Em vez de dizer assim, eu estou com raiva da Ione. Porque a Ione me fez isso, eu estou com ódio, estou com vontade, eu estou orando pela morte da Ione. Exagerei agora, né? Você vê como é que o meu pecado contra você é grande, Ione. Não, mas eu estou dando apenas um exemplo do grau de especificidade. Viu, irmãos e irmãs? Eu estou aqui só dando um exemplo. Porque isso é uma dificuldade de relacionamento? É dificuldade de relacionamento? É. Mas veja a diferença entre dizer assim, Sidney, ore por mim que eu estou com uma dificuldade de relacionamento, viu? Superficial. E eu dizer assim, Sidney, olha, eu quero te dizer que eu estou com um ódio mortal da Ione. Eu estou com ódio mortal da Ione. Se a Ione passar numa calçada e eu estiver na minha calçada, eu troco de calçada, porque eu não quero vê-la. Porque, sabe por quê? Por causa disso. Então, vejam só, é muito diferente. Isso é um problema de relacionamento? É. Mas olha o grau de superficialidade, de aprofundamento. Então, precisamos aprender a ser específicos. Primeiro, precisamos aprender a ser específicos com Deus, né? Como? Tem vergonha. As pessoas têm vergonha. Mas existem N razões porque as pessoas têm vergonha. Mas porque é envergonhador mesmo. Causa vergonha mesmo. Causa vergonha. Mas confissão implica nisso. Implica em humilhação. Quebrantamento leva a isto. Só que a gente é orgulhoso demais para se humilhar. A gente não se humilha diante de Deus, ou me humilhar diante de um irmão ou minha irmã pecador ou pecadora como eu. Então, mas é importante aprender a compartilhar com clareza, de forma específica, coragem para ser claro. Até porque a gente não faz isso para qualquer um, né? A gente procura pessoas com quem fazer isso. E generalizar, lembra de uma coisa importante. Quando a gente é genérico, é porque a gente quer preservar a nossa reputação, a nossa pretensa dignidade. Confissão implica em humilhação. Isso é algo que a gente precisa trabalhar em nós. E um terceiro princípio passando por isso, né? Quebrantamento verdadeiro, confissão específica, e isso precisa levar a gente, aliás, precisa levar a gente, não, isso precisa ser feito com a intenção de abandonar o pecado, de superar aquilo, de deixar aquilo, confessar, quem os confessa, os deixa, né? E isso efetivamente ajuda nisso, ajuda. Existe uma expressão que nós meio que riscamos da nossa cultura cristã mesmo, não é só a cultura cristã, essa cultura ocidental,
é o conceito de prestação de contas. Nós privatizamos a vida, né? Eu é que tenho... A minha vida interessa a mim, eu pago minhas contas. Sou eu que comando a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é altamente destruidor. Exatamente, nós somos herdeiros disso, né? Mas é altamente destruidor. Quando nós abrimos nosso coração para alguém, nós passamos a dar àquela pessoa o direito de nos acompanhar na nossa luta contra aquele pecado. Nós damos a essa pessoa esse direito, né? Então, quando a gente confessa, nós estamos traçando uma estratégia para buscarmos não cair naquele pecado. Eu nunca me esqueço de uma ilustração que acontece na Odisseia, que é a história da volta de Ulisses, né? Da Guerra de Troia. É Ulisses, não é isso? É. Contada pelo Homero, escritor grego. Ele disse que Ulisses voltava comandando um navio, e ele deveria passar pelo Estreito das Sereias, né? Pelo Estreito das Sereias. Mas o navio precisava do comandante. Ele era o homem habilitado para isso. E ele sabia que quando passasse pelo Estreito das Sereias, as sereias iam encantar todo mundo e eles iam pular no mar e tudo. Então o que ele faz? Ele diz para os remadores, ele dá a ordem específica e diz para os remadores e os demais, a equipe, né, colocar cera nos ouvidos. Mas ele não podia colocar cera nos ouvidos porque precisava ficar lúcido. E ele pede para que se coloque cera nos ouvidos, que o amarre no mastro. E que ele ia ser tentado pelas sereias, ele ia começar a gritar para eles pararem, para eles desviarem, mas que eles deveriam, estando com cera nos ouvidos, eles iam manter a direção. Então, o mecanismo da confissão é mais ou menos esse. A gente sabe que o pecado, às vezes aquele mesmo pecado vai nos tentar ali na frente. Então nós precisamos ter pessoas que nos ajudem a nos manter na rota. Não é? Pessoas que nos escutem e que sejam capazes de nos ajudar a manter nossa caminhada na rota. Eles vão nos ajudar. Então é essa a função da confissão, né? Então esses 3 princípios são muito importantes para nós quando vamos abrir nosso coração com alguém que nós consideramos habilitada para nos acompanhar. E, para a gente fechar, falamos que a primeira dimensão é a dimensão do falar, né? Esses são os princípios do falar. Mas há os princípios do ouvir também. Porque nós temos os nossos pecados. Todos nós. Eu olho para você, meu irmão, minha irmã, e sei que você é um pecador, uma pecadora, né? Eu também sou. Então, ora você vai falar com alguém, ora você vai ouvir alguém. Como ouvir? Então, alguns princípios sobre ouvir. Primeira coisa, é a consciência muito grande a respeito de Romanos 7, de 21 a 24, que vocês vão abrir, eu não projetei não. Você vai abrir, são esses versículos, Romanos 7, de 21 a 24, nosso irmão santo de Deus, homem ungido pelo Espírito Santo, crente maduro, habilitado, usado como poucos pelo Espírito Santo na história do mundo. Paulo escreveu isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Fala mais alto, Ione, por favor. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas veja que nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Isto, até aí. Depois é a libertação, né? O 25 é a libertação. O que Paulo está dizendo é que ele tem plena consciência de que ele é alguém extremamente limitado e pecador e carente. Então quem ouve precisa ter essa consciência. Pelo fato de ter sido escolhida para ouvir alguém, isso não nos coloca num patamar superior. Talvez a nossa luta seja num outro campo, mas é igualmente intensa. Uma frase, eu separei essa frase aqui, não projetei não, mas eu vou ler para vocês, é uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, já usei uma frase dele no último estudo. Veja o que ele diz: quem quer que viva sob a cruz e tenha discernido na cruz de Cristo a suprema fraqueza de todos os homens e do seu próprio coração, verificará que não existe pecado que lhe seja estranho. Quem quer que outrora se tenha sentido horrorizado pela hediondez do seu próprio pecado que cravou a Cristo na cruz, já não ficará horrorizado nem mesmo pelos mais grosseiros pecados de um irmão. Fantástico, não é? Em outras palavras, quem tem essa percepção do apóstolo Paulo, que eu sou desventurado homem, né? Que o meu pecado cravou o meu Senhor na cruz, vai se abrir para ouvir com mais generosidade e amor os pecados mais cabeludos do irmão. Porque sabe que não foi só o pecado cabeludo do irmão, da irmã que cravou a Cristo na cruz, foi o meu pecado terrível também que cravou. Então essa autoconsciência é essencial. É essencial. Autocompreensão. Autocompreensão. Segundo princípio, para ouvir, é ouvir com graça, com generosidade, com compaixão. A gente não está ali ouvindo a pessoa para determinar o juízo, mas para orar pela pessoa e para curar, ajudar a pessoa num processo de cura e crescimento. Né? Entenda bem. E aí, isso requer uma percepção muito refinada de todos nós. Atenção para o que eu vou falar. Avaliar e julgar são coisas diferentes. Ok? Avaliar é você ver com objetividade e ter noção da seriedade ou não daquilo que está sendo dito. Isso é avaliar. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, ele não está dizendo para nós não avaliarmos. Ele está dizendo, você não foi chamado para dar uma sentença. Julgar é determinar que aquele pecado deve ter esse ou aquele castigo. Então, avaliar é diferente de julgar. Ao ouvirmos, nós avaliamos, porque precisamos até entender a extensão do dano que aquilo causou na vida da própria pessoa. Não é só, porque o pecado pode não ser um pecado contra outra pessoa, pode ser um pecado contra si mesmo. Não é? Então, a gente precisa ouvir, mas aprender a ouvir com graça. A intenção é cura. A intenção é restauração. Isso é disciplina bíblica. Isso é disciplina, viu? É muito interessante que no nosso código de disciplina existem diversos níveis de disciplina. E a simples palavra de orientação é considerada no código de disciplina da IPB como uma instância de disciplina. Que coisa, né? A gente diz assim, disciplinar falando, vai excluir da igreja. Não, não é isso não. A pessoa pode confessar um pecado, aquele pecado não teve um dano extensivo, comunitário, às vezes uma palavra de orientação, de encorajamento, é disciplina em si. Então, a gente precisa aprender a ouvir com generosidade, com coração gracioso, né? Lembre-se, a gente está para ouvir e ajudar a curar. E o terceiro princípio para ouvir é a continuidade do ouvir. A gente precisa aprender
a responder de forma graciosamente justa. Uma das coisas mais danosas que existem na nossa sociedade é as pessoas não quererem se responsabilizar pelos outros. Responsabilizar em que sentido? Não pela culpa dos outros, mas por ajudar os outros a superar a sua própria culpa. Então, muitas vezes você precisa dar uma palavra para a pessoa. Mas essa palavra precisa ser clara, precisa ser confrontadora. O que é uma palavra confrontadora? Como? Falar a verdade, sincera. Mas o que é confrontar? Confrontar é colocar a pessoa diante da realidade daquilo que ela fez. Muitas vezes a gente confunde confronto com conflito. Não é a mesma coisa. Confrontar biblicamente falando, é expor a verdade em amor. Então, a gente precisa dar uma resposta justa, verdadeira, porém graciosa. Talvez o melhor exemplo de todos seja o que Jesus fez com a mulher que foi levada pelos acusadores diante dele, não é? Jesus é muito interessante, porque os homens vêm, trazem a mulher e esperam que Jesus dê uma sentença para ela. Jesus dá uma sentença para eles, né? Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Em outras palavras, está falando, vocês todos têm pecado. Vocês todos têm pecado. Mas Jesus não deixou de ser graciosamente justo com a mulher. Diz assim, filha, onde é que estão os teus acusadores? Eles não te condenam? Também não vou te condenar. Agora você vai. Não faz mais isso não. Não faz mais isso não, porque isso que você fez... Eu estou amplificando... Porque imagino que Jesus não falou só uma palavrinha, né? É o resumo, a necessidade de resumir para poder registrar, porque o material era pouco, né? Filha, não devia ter feito isso. Está perdoada, vai. Mas abandona o teu pecado. Não faz mais isso porque está errado. Então, é uma resposta justa, como a gente diz, né? Bem no alvo, mas cheia de graça. Então, a nossa palavra precisa ser graciosa. É aquilo que Paulo fala para aqueles que são espirituais. Se alguém for, eu estou citando de cabeça, não me recordo a passagem exata. Se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós, Gálatas 6:1, obrigado à nossa enciclopédia bíblica Leonor. É que você leu recentemente, não é? Tá bom. Gálatas 6:1, agora a nossa Bereana vai conferir se é isso mesmo. Ione, de quem eu estou com muita raiva, né? Está registrado aqui, não pode. Não estou com raiva não, Ione, amo você, viu? Então, Gálatas 6:1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Mas não termina aí não, né? E guarda-te para que não sejais também tentados. Né? Então, veja, isso está bem claro, né? Corrigir com espírito de brandura é ser graciosamente justo. E toma cuidado, não se sente invulnerável não, porque tem que tomar cuidado para não ser tentado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Acho que essa passagem passa tão rápido para a gente, né? Porque o texto não diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Aquele que pensa. Porque o contexto que Paulo diz é o seguinte, quem nos mantém de pé é o Senhor. Ele fala isso antes, né? Quem mantém de pé é o Senhor. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque você não está em pé, você está sendo sustentado de pé. É diferente, né? Então, exatamente. Porque o que acontece é que quando a gente ouve, a gente... É assustador o que eu vou falar para vocês. A gente ocupa um pouquinho a posição de Deus. A gente não deve... E a gente... Isso é tentador, né?
Muitas pessoas que ouvem confissões usam as confissões para dominar aquele que abriu o coração. Isso é perigoso, sim. Isso é só perigoso. Volto a dizer, isso é demoníaco. Né? Sim. É por isso que encontrar... É verdade, mas é por isso que o exercício da confissão, a gente volta ao início, né? É por isso que o exercício da confissão precisa ser feito, primeiro, num contexto de comunhão, tanto comunitária como individual. Não é porque a pessoa tem uma certa posição na igreja que é aconselhável você buscar se confessar com a pessoa. Não é porque eu sou pastor da igreja que você tem a obrigação de vir falar comigo. Se você encontra maior proximidade na Gisele, se vocês são amigas e ela é uma pessoa madura, não tem nenhum ciúme de você abrir o seu coração para a Gisele, que é a tua irmã em Cristo, capaz de te apoiar, né? E porque isso é para ser exercitado no ambiente da comunhão cristã. Então, quem é o nosso confessor, ou nossa confessora, ou nossos, precisa ser alguém que nós vemos maturidade, que nós percebemos que nos compreende, né? Que nos ama. Às vezes é um amigo de infância, um amigo cristão que caminhou com você, ou não, alguém que você conheceu e que você desenvolveu uma afinidade. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente sempre fala empatia. Agora, sem dúvida nenhuma, o ideal é que confessoras sejam confessoras de mulheres, né? Mulher confessar para mulher, homem confessar para homem, é o ideal isso no contexto da comunidade cristã, né? Então, quer dizer, isso é o mais adequado, Então, isso que eu tinha para falar. Há muitas outras coisas que a gente poderia falar, né? Eu tive um trabalho imenso para separar alguns aspectos que são importantes para a gente falar nessa uma horinha aqui juntos, né? Mas é importante a gente desenvolver isso. Fala. Hã? É 1h30, é verdade, 1h30. É que eu quero confessar o meu pecado de descontrole de tempo. Deus abençoe, queridos.